Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo, boa Páscoa semanal para todos e cada um de vocês. Recordem-se que o tempo de pandemia faz com que alguns de nós não possam estar na celebração dominical, mas é importante saber discernir quando é possível voltar, para não se acostumar também a viver longe da Assembleia Dominical, a viver longe da celebração da Santa Missa, viver a presença do Senhor que se faz presente na Assembleia, na Palavra de Deus que é proclamada, na Eucaristia partilhada. Então estejam atentos também a fazer esse discernimento, porque o tempo vai passando e pode ser que alguns de nós se acostumem mais a não estar mais na missa dominical, a pensar que basta a celebração transmitida pelas redes sociais, e não é verdade. Então isso se pode entender em uma questão de necessidade, de pandemia, mas não nos acostumemos com a exceção. Ora, hoje mais uma vez a Palavra de Deus chega até nós, transmitida através do livro do Êxodo, e nós encontramos o povo de Israel que está no deserto e começam a murmurar contra Moisés e Arão. Vou dizer assim: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão. É uma leitura que nós ouvimos há poucos dias durante a semana, e naquela ocasião nós alertávamos: não é verdade. Além de murmurar contra os escolhidos do Senhor, esse povo mente, porque no Egito eles eram escravos. Não é que tinham comida em abundância, o escravo come ali de um modo restrito. Se sabe que no momento quando o faraó que assume não conhecia José, ele começa a perseguir o povo, e uma das coisas que ele faz é restringir a alimentação. Então, na história do povo de Israel, eu sempre digo, é a nossa história. Somos nós que muitas vezes, indignados com o Senhor, com os seus escolhidos, nós começamos a murmurar, e não só, a inventar uma verdade para justificar a nossa murmuração. Como não tinha uma verdade para murmurar, então começa a se inventar uma. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu, e cada um vai retirar a porção de cada dia. E é interessante a expressão de Deus para Moisés: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Não eram preces, eram murmurações. E assim mesmo Deus, do seu coração misericordioso, do seu coração de Pai, vai escutar. Assim é o nosso Deus, cheio de bondade, não porque nós somos bons, mas porque Ele é amor. Então Ele vai dizer: ao anoitecer comereis carne, as perdizes, e depois, pela manhã, vocês terão pão. Quando o povo de Israel vê este pão que cai, então, vendo aquilo que eles não conseguiam entender, eles vão dizer: o que é isso? E essa é a expressão hebraica para dizer maná. E a explicação de Moisés: isto é o pão que o Senhor nos deu como alimento. Partir. Somente quem parte é sujeito a cair na murmuração contra Deus. Somente quem se sente desalojado que parte para uma nova missão, uma nova vocação. É aí, no dia a dia, nas exigências de cada dia, que o povo vai sentir que está abandonado. Mesmo que precise, como o povo de Israel, mentir. Mas o que acontece é que, fundamentalmente, Deus não ficou no Egito quando libertou o seu povo, nem esperou o seu povo em Canaã, mas Deus está com o seu povo no deserto. Ora, mas neste momento de murmuração, de distanciamento, neste momento que o povo vai acusar Moisés e Arão porque os tirou da escravidão, é neste momento que esse povo vai ser incapaz de reconhecer as obras de Deus. Então a pergunta: o que é isso? Já mostra uma incapacidade de reconhecer que é a obra de Deus, aquele pão que está caindo do céu. Ora, caríssimos, essa leitura nos prepara para escutarmos o Evangelho de hoje, porque nós continuamos a sequência do texto do capítulo 6 do Evangelho de São João. E começa assim: quando a multidão viu que Jesus estava ali
não estava, nem os seus discípulos subiram à barca e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no lugar, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste? Jesus está na sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga é conhecida hoje. As escavações permitiram de chegar até ela. Então é ali que Jesus vai dar a primeira repreensão. Por quê? Essas pessoas experimentaram um grande milagre. Eu dizia que é o milagre mais impactante de Jesus, este do pão. Então Jesus, quando vê que querem coroá-lo como rei, ele vai para o outro lado. E estando ali sozinho, as pessoas então vão segui-lo até encontrá-lo. E Jesus vai dizer: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, é a busca de ter sempre mais daquilo que nos é cômodo. O pão representa isso. É a busca de mais comida, é a busca de mais bens materiais, é a busca de mais comodidade. Nós muitas vezes procuramos a Deus para nos cumular daquilo que mais nos distancia dele. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E nós então usamos a nossa oração para que Deus nos cumule sempre mais de bens materiais. E é isso que essas pessoas estão buscando em Jesus. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até o fim, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então Jesus chama, depois do sinal do pão, a essas pessoas para dar um passo além, para sair da comodidade do somente pão, para não buscá-lo somente por isso. Esforçai-vos, trabalhai para isso. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Vejam que a pergunta é muito precisa. O que devemos fazer? É uma pergunta típica de quem tem uma mentalidade que segue o Antigo Testamento. Vocês têm os 10 mandamentos, então devem fazer isso. O que é que nós devemos fazer? Qual é a obra que nós devemos fazer? Como é que nós podemos corresponder à lei de Deus para que nós possamos merecer? Então Jesus vai dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Ou seja, não é a questão de fazer alguma coisa, isso é consequência da nossa dimensão de fé, mas a obra de Deus por excelência é que creiamos no Filho de Deus. Vejam que Jesus aqui tem a primeira exigência para essa multidão que busca pão: deixem o pão material que vocês estão buscando e acreditem no Filho de Deus, naquele que foi enviado pelo Pai. Isto é aquilo que o Pai pede a vós, é a verdadeira obra de Deus. Que sinal realizais, perguntam eles, para que possamos ver e crer em ti? E que obras fazeis? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Então é aquele texto que nós ouvimos hoje na primeira leitura, o maná. E Jesus vai dizer: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que está no céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Depois do milagre do pão, eles são encantados pelo sinal e vai falar assim: Moisés deu no deserto o pão, Deus deu o seu pão, e você que sinal nos dá? E Jesus vai dizer: no deserto Deus deu o maná, hoje Deus dá o seu próprio Filho. O pão de Deus é este, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Este pão que é agora apresentado por Jesus é Ele mesmo. Então Jesus se apresenta como pão, como aquele que é dado por Deus para que tenha uma resposta de fé. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus passou do pão material a apresentar-se Ele mesmo como pão, e pede uma adesão de fé a esta multidão.
Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.